sabemos que o nosso Deus está aqui conosco, sabemos que o nosso Deus está aqui presente, sabemos que o nosso Deus tem uma palavra para nós, para a nossa família, para o nosso lar, para a igreja que é a igreja dele, igreja do Senhor Jesus. E eu quero convidá-los a se colocarem de pé nesse momento e a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 25, irmãos, onde iremos ler a partir do verso 27 ao 34. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 27, irmãos. E eu quero adiantar que iremos também considerar a leitura de alguns textos mais adiante, como no capítulo 27, capítulo 32, capítulo 33. Então, isso quer dizer que os irmãos, após a leitura, mantenham as Bíblias abertas para que nós possamos passear um pouco em alguns capítulos desse livro, o livro de Gênesis. Vamos ler, irmãos, alternadamente, o trecho que queremos, a partir dele, compartilhar a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 27 em diante. Nos diz assim a palavra do Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai de infinita bondade, nós queremos nesse momento nos curvar diante dos teus pés, nos curvar diante do teu trono, Senhor, como igreja do Senhor Jesus e também como famílias que fazem parte da tua igreja. Ó Pai, queremos confessar que necessitamos ouvir a tua voz. Queremos confessar, ó Deus, que enquanto família, enquanto povo de Deus, enquanto servos e servas do Senhor, precisamos de uma palavra diretiva que venha da tua parte, que venha do trono da tua graça, tal qual, ó Deus, se encontra na tua palavra. Queremos também confessar, ó Deus, que por nós mesmos nós não temos a capacidade de compreender a tua palavra, ó Deus, em toda a sua profundidade. Por nós mesmos não temos a capacidade de discernir a tua voz, de contemplar, ó Deus, os teus ensinamentos santos e sagrados para as nossas vidas. Rogamos nessa hora, ó Pai, a intervenção do teu Santo Espírito, iluminando nossa mente, iluminando os olhos dos nossos corações, fazendo-nos compreender de forma cristalina a tua voz, a tua vontade, o teu querer para conosco. Assim também como precisamos da intervenção do teu Santo Espírito, aplicando essa palavra em nós e nos fazendo obedecê-la. Vem falar, ó Deus, ao coração da tua igreja, vem falar ao coração do teu povo. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Existe no presente século um dos grandes homens de Deus, eruditos da palavra do Senhor, teólogo, comentarista da palavra do Senhor, e que é muito também citado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes em seus comentários e livros, um americano chamado Warren Wiersbe. E ele diz a seguinte frase:
Se eu tivesse vivido no tempo dos patriarcas, provavelmente teria dito que o casamento de Isaac e Rebeca seria muito bem sucedido, ele diz. Afinal, Isaac era um homem dedicado que se colocou no altar em obediência ao Senhor. Ele também confiou em Deus para escolher uma esposa para ele e amava a sua mulher, a sua esposa, que Deus a enviou. Ele também confiou em Deus para escolher uma esposa para ele e desta forma, como o texto nos diz de Gênesis capítulo 24, ele não quis de forma alguma escolher a partir dos seus próprios conceitos ou a partir dos ditames do seu próprio coração. Ora, tanto Isaac quanto Rebeca sabiam como orar e buscar a Deus para que a vontade de Deus prevalecesse em seu lar. Diante disso tudo, o que mais um casal poderia realmente querer? Podemos olhar para isso e entender de forma muito clara de que quando a Bíblia nos fala sobre esse casal e sobre sua família, a Bíblia está pintando um quadro de uma família realmente piedosa. E de fato, irmãos, a família desse casal, a família de Isaac e Rebeca, era uma família piedosa. Um casal que teve a bênção de Deus, a bênção de seus respectivos e também a bênção de seus respectivos pais quando se uniram, quando se casaram. Um casal, repetindo e reforçando, cuja escolha foi feita diante da vontade de Deus, quando Abraão enviou Eliezer para buscar Rebeca como esposa para o seu filho. Um casal que se casou no tempo certo, no tempo de Deus, sem atropelo algum. Um casal que, ao se casar e enfrentar, quem sabe, um primeiro grande problema, soube realmente orar e perseverar em oração para que Deus pudesse, pela sua graça, resolver aquele problema. E ela, Rebeca, pudesse dar à luz. Um casal, portanto, que desde os seus primeiros anos já foi um casal alvo dos milagres de Deus ou do milagre do Senhor. Além de tudo isso, irmãos, aquela família era também da linhagem do patriarca Abraão. E Isaac, por si só, era um filho da aliança e o filho da promessa. De fato, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a história desse casal e dessa família, a família de Isaac e Rebeca, podemos ver que a Bíblia pinta, então, de forma muito clara, um quadro de uma família realmente piedosa. Mas, irmãos, nós podemos ver no texto que lemos e em alguns outros que iremos ler mais à frente, que até mesmo dentro e nos quadrantes de uma família piedosa, algumas coisas acontecem que não estão de acordo com a vontade e o querer de Deus. Nós sabemos que estamos na parte do livro de Gênesis, a partir desse capítulo que lemos, do trecho desse capítulo 25, estamos na segunda parte do livro de Gênesis, o qual Moisés escreveu em 1445 a.C., quando Moisés já estava peregrinando com o povo de Deus pelo deserto. E nessa parte do livro, que é a segunda parte, vai nos falar da origem do povo de Deus. Enquanto a primeira parte, até o capítulo 11, nos fala da origem de tantas as coisas, a origem do mundo, a origem do homem, a origem da humanidade, a origem do pecado também. Vai nos falar também da origem da promessa de Deus, do plano da redenção, quando Deus promete enviar realmente o Senhor Jesus Cristo para vencer a Satanás. Vai nos falar da origem de tantas coisas. A primeira parte de Gênesis, então, vai nos falar de assuntos gerais, da origem de assuntos gerais, mas a segunda parte, a partir do capítulo 12 de Gênesis, vai nos falar sobre a origem do povo de Deus, que seria o povo da aliança, de onde realmente viria o Redentor, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E começa então ali, a partir daquelas narrativas sobre a vida de Abraão. Seguindo, então vem
o descendente direto de Abraão, que é Isaque. E neste capítulo o texto, nos fala sobre a família de Isaque, agora já com os gêmeos realmente nascidos, vivos e interagindo dentro do lar. Nos fala sobre o retrato dessa família piedosa. E nós podemos realmente, irmãos, tirar algumas lições muito importantes para nossas vidas, que podemos aplicar nos dias de hoje na nossa casa, no nosso lar, na nossa família e também na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos olhar, e no primeiro olhar que podemos realmente dirigir ao texto e ao relato que se segue, irmãos, dessa família, podemos entender de forma muito clara que até mesmo nas famílias piedosas, deslizes acontecem que, obviamente, não estão de acordo com a vontade de Deus. E nós podemos olhar, então, e pensar assim num tema, a solução de Deus para os deslizes de uma família piedosa. Vamos pensar nesse tema e tentar refletir nesse texto e também na sua sequência. A solução de Deus para os deslizes de uma família piedosa. Em primeiro lugar, nós podemos ver no texto e também no início do capítulo 27, podemos ver alguns deslizes que aconteceram, que ocorreram dentro daquela família, uma família piedosa, como nós já temos falado e temos realmente mostrado. Nós podemos ver, nesse trecho que lemos, irmãos, podemos ver realmente alguns deslizes, alguns erros, que tanto os pais cometeram por um lado, e também como também os filhos cometeram por outro lado. E no capítulo 27, podemos ver ainda alguns outros. Primeiramente, nós queremos falar sobre esses deslizes ou pecados dos pais daquela família. Isaque e Rebeca eram pessoas piedosas, mas nós podemos ver que o texto nos diz, verso 27, cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. O verso 28 diz, Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Talvez possamos ler esse versículo, irmãos, e simplesmente entender, aquele lar era um lar tão abençoado, os pais amavam os filhos. Mas o texto não para por aí, e o texto faz, de fato, uma distinção. O texto começa fazendo a distinção e mostrando que que Esaú era bem diferente de Jacó. E depois o texto mostra, na sequência, de forma sintética, que havia uma predileção por parte dos pais em referência a seus filhos. No caso, o pai, Isaque, amava Esaú, e a mãe amava Jacó. Há uma conjunção, de fato, meus irmãos, no verso 28, na segunda parte, adversativa, que deixa claro que a situação ali estava como se fosse dividida, havia como se fosse uma divisão nos afetos dentro de casa. O pai amava Esaú, Rebeca amava, porém, a Jacó. Havia predileção por parte dos pais em relação aos filhos. Isso nos mostra, isso aponta e nos diz que aqueles pais cometeram um erro primário na educação de seus filhos. Predileção é a preferência por um filho em detrimento do outro, irmãos. E com isso eles, em vez de cultivarem a amizade entre os filhos dentro de casa, pelo contrário, com isso eles jogaram um contra o outro, abrindo dessa forma, abrindo dessa maneira, uma profunda ferida na alma e no coração dos dois. Nisso nós podemos realmente, a partir disso, irmãos, nós podemos perceber uma predileção, caindo realmente nesse pecado da predileção,
os pais caíram na tentativa, como consequência, de manipular os desígnios de Deus quanto aos filhos. E nisso nós podemos ver a partir do capítulo 27. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 27. O pai amava um, a mãe amava o outro, e a partir disso, eles tentaram, como que manipular os desígnios de Deus quanto aos filhos. Vejamos, irmãos, no capítulo 27, e eu quero ler do 1 ao 10, se os irmãos podem acompanhar rapidamente. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, provavelmente aqui Isaque já tivesse 137 anos, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Essa é a proposta, irmãos, de Isaque, o pai, para o filho mais velho. Talvez analisando do ponto de vista social, no contexto social daquela época, Isaque está fazendo o certo. Ele está chamando o filho mais velho para então impetrar sobre ele a bênção da primogenitura. Ele está fazendo tudo certo de acordo com a sociedade daquela época. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que Isaque muito bem sabia e conhecia, como Rebeca também sabia e conhecia, o oráculo de Deus, que falara com eles naquele momento em que os filhos ainda estavam no ventre da mãe, e que a mãe, por sofrer tanto, por conta da gravidez, foi consultar ao Senhor, e o Senhor deixou claro que havia ali no ventre dela duas nações, que aqueles filhos, que na verdade o mais velho seria servo do mais moço, do mais novo. E isso fazia parte dos desígnios de Deus para os filhos daquele casal, irmãos. Aquele casal conhecia os desígnios de Deus quanto a isso, quanto a seus filhos, quanto ao futuro de seus filhos. Isaque sabia muito bem disso, mas como que tentando manipular os desígnios de Deus, ele chama seu filho em particular para fazer algo que geralmente se fazia publicamente, se fazia a partir de uma cerimônia pública. Ele o chama para fazer isso particularmente, secretamente, sem que ninguém pudesse ver. Isaque sabia que ele não estava fazendo o que era certo. Isaque sabia que o que ele estava fazendo estava indo de encontro com a vontade com a vontade de Deus. Era contra os desígnios do Senhor para o seu filho, ou os seus filhos. Mas mesmo assim, ele o fez. Na sequência, Rebeca também faz algo de uma forma que não deveria fazer. Na sequência do texto, irmãos, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 5 do capítulo 27, até o verso 10, a Bíblia nos diz assim, os irmãos podem acompanhar. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim. Rebeca estava escutando por trás da porta. Alguém pode olhar e dizer: isso é coisa de mãe mesmo. Isso é coisa de mãe, isso é coisa de esposa também. Continuando. Traze, caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai para
para que a coma e te abençoe antes que morra. Então, irmãos, enquanto por um lado, Isaac tenta abençoar o seu filho mais velho, impetrar sobre ele a bênção da primogenitura, por outro lado, Rebeca aqui escuta toda a conversa, chama o seu filho, o queridinho da mamãe, e realmente bola um plano para que não aconteça o que Isaac estava querendo que acontecesse. Qual o problema nisso? Alguém pode perguntar. Na verdade, irmãos, ao traçar esse plano, Rebeca estava usando suas mãos ou fazendo uso de um plano espúrio para alcançar realmente a bênção para o seu filho, no caso Jacó. E isso, irmãos, revela que, na verdade, a ética que governava o coração de Rebeca era aquela que dizia: os fins justificam os meios, induzindo assim seu filho Jacó ao erro também. Então, os pecados aqui dos pais, naquela vivência comum do lar, num lar piedoso, como a palavra do Senhor nos mostra. Podemos também ver os pecados dos filhos nesses dois trechos que lemos, e eu quero resumir aqui. Com relação a Esaú, é que ele vendeu a sua bênção, o seu direito, a bênção de primogenitura, irmãos, trocou por um prato de comida, como diz o escritor aos Hebreus, por um repasto. E alguém pode dizer: e qual o problema nisso? O problema nisso é que ele não está valorizando algo que é espiritual. Para ele, isso não tinha valor algum. E ele está sendo profano nisso, como o escritor aos Hebreus nos mostra no capítulo 12, versos 16 e 17. Por outro lado, Jacó, claro que aceita. Jacó realmente aceita a proposta de seu irmão. Jacó deveria ter compaixão, porque seu irmão estava faminto. Jacó deveria ser hospitaleiro e dar um prato de comida a seu irmão sem realmente querer nada em troca. Mas Jacó foi esperto mais uma vez e aproveitou a fraqueza do seu irmão e comprou o direito de primogenitura realmente por um repasto. Meus irmãos, o filho mais velho, de fato, ele tinha esse direito da bênção, da primogenitura. E isso ele colocava num lugar mais alto, mais elevado entre seus irmãos. Era como se ele tivesse um status a mais dentro de casa e na linhagem da família. Isso também lhe dava o direito de sucessão, se fosse o caso de suceder ao seu pai, quando fosse um rei, etc., ele tinha o direito de sucessão. Deuteronômio 21:17 diz também que, como parte da bênção da primogenitura, o filho mais velho, então, teria direito à porção dobrada da herança do seu pai. Tudo isso estava envolvido, e tudo isso realmente como Deus estabelece, mas Esaú não levou em consideração nada disso, não levou em consideração a vontade de Deus, as coisas espirituais, e assim aconteceu. Os filhos também erram lá na frente, a partir também dos erros de seus pais. Quando, por exemplo, Esaú aceita a proposta de seu pai, de que ele vá ao campo, traga uma caça, prepare um bom prato para o seu pai, Isaac. E também quando, no caso de Jacó, aceita a proposta de sua mãe, e se passa por Esaú, e engana seu pai, e mente ao seu pai, para receber do seu pai a bênção da primogenitura. Enfim, irmãos, olhando para essa família, nós podemos ver esses deslizes, esses percalços, dentro, nos quadrantes de uma família piedosa. Olhando para o Novo Testamento, nós podemos ver no livro de Efésios, capítulo 6, já conhecemos de 1 a 4, quando a palavra nos diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoqueis vossos filhos a ira. Parece-me que, embora se tratasse de um casal tão piedoso, mas eles, Isaac e Rebeca, não observaram isso e estavam provocando ira no coração de seus filhos. Na verdade, irmãos, a palavra de Deus nos diz que um reino dividido não subsistirá. Obviamente, havia uma certa divisão no campo da afeição ou das afeições dentro dos corações dos entes daquela família. Havia uma divisão lá dentro da alma. A predileção levou a isso. E a partir disso, e a partir dessa predileção, alguns atos que vieram, como já lemos no texto, foi apenas consequência do que estava na alma, do que estava no coração. Meus irmãos, para nós hoje, como família, como povo de Deus, como um povo piedoso, como famílias piedosas que pertencem ao povo de Deus, à Igreja do Senhor, nós devemos vigiar dobradamente, para que algo parecido também não venha acontecer em nossos lares, para que algo parecido também não venha acontecer em nossas famílias, para que algo realmente dessa natureza não venha prevalecer sobre a nossa casa, para que o inimigo não tenha vez sobre o nosso lar. Como está a convivência na minha casa? Como está a convivência no seu lar? Como estão os relacionamentos interpessoais dentro do nosso lar, irmãos? Se somos de fato uma família piedosa, então a santificação deve ser observada também no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais dentro da nossa casa. Eu quero ler um trecho aqui do capítulo 12 do livro de Hebreus, que faz menção a Esaú. Eu quero ler em Hebreus 12, a partir do verso 14 ao 17, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Será que isso se aplica também, irmãos, na convivência dentro da nossa casa? Obviamente que sim. Será que isso também se aplica na convivência dentro da igreja? Obviamente que sim. Seguir a paz com todos. A ideia de seguir aqui é de perseguir, é de agir diligentemente, constantemente, para que haja sempre paz dentro de casa, para que haja sempre paz nos relacionamentos interpessoais dentro de casa, e aqui no caso dentro da igreja. E isso faz parte de uma vida de santificação, irmãos, diante do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, se em algum momento, se em algum tempo da vivência daquele lar houve paz, houve harmonia, mas a partir do crescimento dos filhos e da conduta que os pais realmente deram aos filhos e aos rumos dos relacionamentos dentro de casa, a partir desse momento não houve mais paz entre os filhos e, por assim dizer, entre os cônjuges também.
Na verdade, tudo aquilo trouxe como consequência uma raiz de amargura no coração de Esaú, irmãos. As consequências vieram. Portanto, meus amados, nós devemos pensar, devemos refletir, devemos orar pela nossa casa, pela nossa família, devemos apresentar diante de Deus os relacionamentos pessoais ou interpessoais de dentro da nossa casa. E devemos vigiar para que não haja nenhuma barreira entre nossos entes queridos dentro do nosso lar, para que não haja nada que venha separar-nos uns dos outros, para que a união entre a família seja mantida, porque o povo de Deus, quando vive em união, isso é agradável e aprazível aos olhos de Deus. E isso, falando assim, como uma força de expressão, a união dentro do lar, a união na igreja atrai as bênçãos de Deus. O contrário também acontece, infelizmente. Quando o lar está dividido, quando a igreja está dividida, quando há divisão nos relacionamentos interpessoais, isso afugenta as bênçãos de Deus. Nós precisamos entender e precisamos compreender isso. E olhar para a nossa família, para a vida do nosso lar, e colocar realmente diante de Deus tudo isso em oração. São deslizes que podem acontecer, que aconteceram no passado, não somente na família de Isaac e Rebeca, aconteceram no passado em tantas famílias da Bíblia, e que podem acontecer nos dias de hoje. E nós precisamos vigiar quanto a isso. A solução de Deus para os deslizes de uma família piedosa. Em segundo lugar, meus irmãos, a gente pode pensar a partir daqui para frente no relato dos dois textos, então o que fazer e o que será dessa família, o que se deve ser feito. Em segundo lugar, queremos dizer, à luz da palavra de Deus, que oração, consagração e comunhão com Deus é o caminho apontado por Deus para a solução dos problemas crônicos no lar. Eu quero repetir, irmãos. Oração, consagração e comunhão com Deus é o caminho apontado por Deus para a solução de problemas crônicos no lar. Por que estou falando sobre problemas crônicos? É porque você sabe quanto tempo continuou aquela contenda entre Esaú e o seu irmão Jacó. Você sabe quanto tempo perdurou exatamente aquela divisão entre eles? Podemos dizer assim, aquele muro que separava os dois, o muro de inimizade em seus corações. Durou 20 anos, irmãos. 20 anos. 20 anos. Porque depois do que aconteceu, que nós temos lido no capítulo 27, na sequência do capítulo 27 e dos capítulos seguintes, o que aconteceu é que Jacó, de fato, aceitou aquele plano de sua mãe, e a sua mãe preparou um bom prato de comida que ela sabia que Isaac gostava. Jacó, então, colocou também uma pele de um animal sobre ele, porque seu irmão era cabeludo e ele não. E o seu pai, embora não pudesse ver direito, mas quando tocasse nele, iria perceber que não se tratava de Esaú. Então, Jacó fez tudo isso, enganou seu pai, mentiu para seu pai. Seu pai pergunta a ele como é o seu nome, ele diz, eu sou Esaú. E veio com outras mentiras, enfim, o plano funcionou. Os fins justificam os meios. O plano funcionou e Isaac impetrou a bênção da primogenitura sobre o filho mais novo e não sobre o filho mais velho. Embora Deus já havia dito isso, embora isso fosse desígnio de Deus,
mas não era dessa forma. Ninguém precisa dar como que uma ajuda a Deus para que os planos de Deus se cumpram. Deus, Ele sabe como fazer todas as coisas, como dirigir todas as coisas para que os seus planos se cumpram na vida de suas criaturas. Então, meus amados irmãos, aquele problema entre Esaú e Jacó perdurou por 20 anos. Esaú, quando chegou com a caça, com o prato pronto, então o seu pai disse: olha, eu já te abençoei. Em outras palavras, você vai ler depois da sequência dos capítulos. Mas meu pai, não foi eu. Quem foi? Então ele disse: foi Jacó. E claro que isso atraiu a ira ao coração de Esaú. E Esaú pediu que seu pai o abençoasse, e o seu pai, no lugar de o abençoar, o amaldiçoou, porque a bênção já havia sido direcionada para o filho mais novo. Daí o texto nos diz na sequência, irmãos, que Esaú, chega um momento em que Esaú começa a arquitetar na sua mente um momento, um plano e um momento para tirar a vida do seu próprio irmão. E ele pensa assim: já está chegando o tempo da morte do meu pai. E quando esse tempo chegar, e que meu pai não estiver mais aqui, eu vou tirar a vida do meu irmão. Eu vou me vingar dele. Esse plano ele arquitetou, estava já no seu coração. Então, entra a ação da mãe protetora. Quando chega para Jacó e diz: Jacó, você deve sair de casa, deve procurar um casamento na família dos meus pais, na casa do meu irmão Labão. Vá se casar com uma das filhas dele. E Rebeca, chega para Jacó, se queixando realmente, porque naquela altura Esaú já estava casado com algumas filhas de Canaã, daquela terra. Enfim, então Rebeca chega para Isaac e diz: olha, em outras palavras, como que querendo convencer Isaac, já está na hora de Jacó se casar, mas não com as mulheres daquela terra. E então o próprio Isaac mandou Jacó para longe, para a terra do seu tio Labão, irmão de sua mãe, para se casar com uma das filhas dele. Aí nós já conhecemos a história de Jacó na casa de Labão, o que aconteceu, o que sucedeu. Mas o que nós queremos dizer, irmãos, e falar um pouco da trajetória histórica de Jacó saindo de casa, que Jacó, por conta de tudo o que aconteceu, ele teve que sair de casa, aproximadamente aos 77 anos de idade, deixando realmente um pai idoso com 137 anos, deixando um irmão ferido e enfurecido, e uma mãe que ele não haveria mais. Ele sai de casa deixando relacionamentos quebrados. Havia enganado seu pai, havia traído seu irmão gêmeo. O filho do patriarca agora caminha fugindo da ira de seu irmão e da vergonha por ter mentido ao seu pai. Jacó caminha para o seu futuro com promessa de casamento, mas o seu passado lhe condena e sua consciência lhe acusa dia a dia. Ele tenta fugir do problema, mas o problema não foge dele, pois vai dentro do seu coração, vai golpeando a cada instante, a cada minuto daquela trajetória, daquela jornada, a sua alma. Para termos apenas uma ideia, irmãos, aquela viagem não era uma viagem para um lugar tão perto. Calcula-se que da casa de seus pais até a terra de Arã, ou Padã Arã, onde estava localizada a casa de seu tio, dava um pouco mais de 800 quilômetros de viagem. Talvez ele tivesse que passar uns 3 dias de viagem. E na sequência, irmãos, do relato bíblico, depois de Jacó viajar por 112 quilômetros, ele para em Betel, ficou assim conhecido, para pernoitar. E exatamente, irmãos, é daí que a história de Jacó começa a mudar de rumo. Pois ele
naquele momento em que ele para pernoitar, e nós já conhecemos o que a palavra nos diz, no capítulo agora 28 de Gênesis, ele se deita no chão, ao relento, e tem um sonho, e na verdade não é qualquer sonho, na verdade é Deus que aparece em sonhos para ele, e lhes faz algumas promessas. Capítulo 28, eu não vou ler, mas o Senhor lhe aparece em sonho, e Deus se revela para Jacó, irmãos, como o Deus da aliança. Deus se revela para Jacó como Deus de Abraão, como Deus de Isaac. Deus se revela para ele como Deus da aliança. Deus promete para ele a terra de Canaã. Deus promete uma numerosa descendência. Deus promete também sua companhia e sua proteção constante. Mas Deus promete também a ele. Deus promete trazer Jacó de volta para a casa de seus pais. E lá Deus iria cumprir as suas promessas. É importante entender que as promessas que Deus faz a Jacó foram as mesmas promessas que Deus fez a Abraão e fez também a Isaac, o pai e avô de Jacó. Deus se revela a Jacó naquela sua trajetória, naquele momento que ele teve que sair de casa, naquele momento que ele se encontrava só, naquele momento que ele peregrinava pelo deserto, naquele momento, irmãos, que sua consciência lhe acusava. Deus se revela para ele, e o interessante é que Deus, no lugar, quem sabe, de lhe acusar, Deus lhe faz promessas. Deus se revela para ele, e nisso Deus está revelando a sua misericórdia e a sua graça, irmãos. Afinal de contas, Jacó era um escolhido de Deus para perpetuar a semente de Abraão, de Isaac. E ele, Jacó, foi escolhido por Deus, não por mérito próprio de Jacó, porque ele foi escolhido por Deus quando Jacó ainda não tinha nascido. O apóstolo Paulo explica isso escrevendo aos Romanos. E ao se revelar, portanto, assim, a fazer tantas promessas para ele, irmãos, promessas de grandes bênçãos, Deus está revelando a sua misericórdia, Deus está revelando a sua graça. A partir disso, com certeza, a vida de Jacó vai começar a mudar. Como resposta a essa revelação de Deus, Jacó, ele passa a ter uma comunhão com Deus. Passa realmente a cultivar momentos de oração e de comunhão com Deus. Como resposta, Jacó erigiu um altar ao Senhor, ungiu com óleo, consagrando aquele altar. Gênesis 28, versos 18 e 19. Como resposta, Jacó faz um voto ao Senhor, inclusive dizendo que se Deus o abençoasse, ele daria de tudo, ele daria o dízimo ao Senhor, ele devolveria o dízimo ao Senhor. Gênesis 28, versos 20 a 22. Jacó então começa a entender que de fato o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaac, é um Deus vivo e verdadeiro, é um Deus pessoal, é um Deus que se comunica com o seu povo, que se relaciona com o seu povo, com os seus escolhidos. Ele começa a ter experiências com Deus. De fato, daqui para frente, a vida de Jacó vai começar a mudar. Então Jacó chega à casa do seu tio Labão. Já sabemos, Jacó se casa com 2 filhas de Labão, trabalha para isso por muitos anos, depois trabalha mais algum tempo pelos seus bens, pelos seus gados. Mas chega um momento em que Deus fala para Jacó que ele deveria voltar para a casa de seu pai. E é, irmãos, exatamente aí onde a vida de Jacó muda completamente. É exatamente no retorno para a casa de seu pai. Gênesis capítulo 32. Jacó vai voltar para a casa do seu pai. E alguns servos de Jacó vão à frente. E depois voltam para ele dizendo: olha, o teu irmão vem ao teu encontro. Ah, queridos, eu já disse aqui, quando Jacó está retornando para a casa do seu pai, já havia 20 anos que ele havia saído de sua casa. Então, irmãos, percebamos, 20 anos se passaram, mas o problema continuava.
20 anos se passaram, mas o problema não diminuiu, o problema não desapareceu. Pelo contrário, o problema se avolumou, o problema cresceu. Porque o texto bíblico vai nos dizer que Esaú estava agora vindo ao encontro do seu irmão Jacó com 400 homens. Esaú não estava vindo sozinho. Esaú havia também prosperado. Esaú havia ficado em sua casa, em sua terra, tomando conta de tudo. É como que a herança fosse toda agora dele. Ele prosperou, ele cresceu, ele tinha muitos servos e estava indo ao encontro do seu irmão com 400 homens. Isso quer dizer, irmãos, que o problema, aquele problema antigo, aquele problema que afligia a alma de Jacó, mas que com certeza afligiu também a alma do seu pai, pela maneira como tudo aconteceu, afligiu a alma de sua mãe. Aquele mesmo problema não arrefeceu. Aquele mesmo problema cresceu. Aquele mesmo problema veio à tona. Aquele mesmo problema agora veio mais forte. Aquele mesmo problema estava agora metendo muito medo no coração de Jacó, como o texto vai dizer na sequência dos capítulos. No capítulo 32. Mas, irmãos, diante daquela situação, Jacó também já não era mais o mesmo. Jacó estava numa trajetória de mudança. Deus estava trabalhando na vida de Jacó. Durante todos aqueles anos que se passaram, Deus estava trabalhando na vida dele. Jacó estava em comunhão com Deus. Jacó aprendeu a buscar a Deus em oração. Jacó aprendeu a adorar o Senhor, erigia altar ao Senhor. E agora ele está se vendo num beco sem saída, numa situação que não tem mais saída. E o texto mostra que ele envia alguns servos dele à frente com presentes para seu irmão. Envia também algumas mulheres com alguns filhos e envia esse povo todo à frente para passar o val de Jaboque. E ele fica ali a noite toda orando. Ele vai orar, ele vai buscar a face do Senhor. Jacó aqui, ele não vai e não está mais dependendo de sua esperteza. Quem sabe ele poderia pensar, eu vou usar de esperteza mais uma vez contra meu irmão e vou vencê-lo mais uma vez dessa forma. Ele não está aqui mais confiando em sua esperteza. Jacó agora, ele prefere orar. Ele sabe que está numa grande desvantagem. Ele sabe que está num beco sem saída. Ele sabe que está diante de uma situação que não tem solução para ele, vinda dele mesmo ou de alguém. Jacó vai buscar o Senhor. Capítulo 32, do 9 ao 12, nos mostra então Jacó orando ao Senhor. Jacó clamando ao Senhor. No verso 9 diz, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Quando foi que Deus disse isso a Jacó? Mandou ele voltar, capítulo 31, verso 3. Vou ler do 1 ao 3 rapidamente. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Verso 3, e disse o Senhor a Jacó, com certeza Jacó foi buscar o Senhor, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó então está começando a obedecer o que Deus mandava. A sua vida está num processo de transformação mesmo. E ao obedecer a Deus, ele se depara com um grande perigo. O seu irmão, sim, o seu único irmão,
aquele a quem ele traiu, aquele a quem ele realmente se prevaleceu, comprando o seu direito de primogenitura, prevalecendo-se assim de uma fraqueza do seu irmão. Sim, aquele a quem ele ludibriou e enganou o próprio pai para tomar o lugar do irmão. Sim, aquele irmão vem fortalecido. Irmãos, Jacó agora vai buscar o Senhor. E na sua oração, no seu clamor, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade. Senhor, eu estou de volta porque o Senhor ordenou. Senhor, eu estou aqui como um servo do Senhor. E ele clama ao Senhor, irmãos. E ele lembra na sua oração que não é digno. O verso 10, capítulo 32. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Ele entendeu que tudo que ele tinha não era mérito dele, mas foi Deus que o abençoou, que o abençoara. Ele entendeu que Deus foi fiel às promessas que o próprio Deus fez sobre a vida de Jacó, quando Deus se revelara para ele. Ele sabia que tudo aquilo era fruto da bondade de Deus, que ele não merecia nada, tudo aquilo era fruto da misericórdia do Senhor. Na sua oração, ele está colocando diante do Senhor que ele está vivendo para cumprir os planos de Deus em sua vida. E, irmãos, foi exatamente naquele vale de aflição, foi exatamente, irmãos, lá no fim do poço, no fim do túnel, no fim do poço, naquela circunstância de sua vida, que Jacó teve um verdadeiro encontro com Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Podemos ver isso, irmãos, na sequência do capítulo, no verso 27, no verso 22, vai nos dizer que Jacó realmente levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, etc., mandou que elas passassem e ficou ali no vale. Como nos diz a palavra do Senhor. No verso, quero ler o 26 e o 27, que dizem: Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Aqui já está no diálogo com Deus, porque o verso 24 diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Irmãos, aqui é o encontro de Jacó com Deus, de Deus com Jacó, e Deus realmente está lutando com Jacó, porque Jacó em toda a sua vida ele sempre lutou contra as pessoas, lutou, na verdade, usando meios realmente espúrios. Na casa dos seus pais, ele lutou contra o seu próprio pai para ganhar a bênção de primogenitura, lutou com o seu irmão. Quando ele saiu e foi para a casa de Labão, também lutou contra o seu próprio sogro, lutou contra os filhos do seu sogro. Ele lutava com todo mundo, era uma pessoa que agia conforme ele mesmo agia, e Esaú falou isso: ele é Jacó, por isso que ele fez isso comigo. Está também na palavra de Deus. Aqui o texto apresenta a narrativa mostrando que ele lutou com Deus. Ah, queridos, Deus não desistiu de Jacó, porque Deus já tinha um plano de transformar o coração de Jacó. Deus não desiste, irmãos, daqueles que Ele mesmo, o próprio Deus, escolheu para si antes da fundação do mundo. A pessoa pode ir mais distante como for da presença de Deus. Se é um escolhido de Deus, se é um eleito do Senhor, Deus o trará para a sua presença, e haverá um momento na sua vida em que essa pessoa terá um encontro com Deus. Um encontro que não foi a pessoa que marcou com Deus, mas que Deus é quem marcou com a pessoa. Jacó estava passando por essa experiência, irmãos. E nessa experiência, onde Deus o transformaria,
aquele que lutava com Jacó, meus amados irmãos, pergunta o nome dele. Pergunta como ele se chama. Por que isso, irmãos? Para lembrar a Jacó o seu passado tenebroso. Quando Jacó se apresentou ao seu pai para receber a bênção de primogenitura, o seu pai pergunta: és tu mesmo, Esaú? Jacó mente e diz: eu sou. Aqui, Deus está perguntando para ele: como é teu nome? E sabe que aqui Jacó, ao dizer com sinceridade Jacó, e nós sabemos, meus amados irmãos, que o nome Jacó significa enganador e coisas parecidas. Ele está assumindo o seu mau caráter, ele está assumindo os seus erros do passado. Ele está dizendo: sou eu mesmo, aquele que fez tanta coisa errada. Mas não fica nisso, porque Deus transforma a sua vida, e ao mudar o seu nome, Deus, na verdade, está mudando o seu coração, está mudando a sua alma, está mudando o seu caráter, está fazendo dele um novo homem, uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a solução para aquele grande problema, irmãos, foi apontada por Deus, e de forma muito clara. Se nós temos problemas interpessoais, nos nossos relacionamentos interpessoais dentro de casa, irmãos, há um caminho que Deus está apontando para nós: oração, consagração, comunhão com Deus. Esse é o caminho de Deus apontado para nós, para que qualquer tipo de problema no campo dos relacionamentos interpessoais, que porventura venha existir dentro da nossa casa, ou dentro da igreja, ou em qualquer lugar, para que possamos realmente vencer tudo isso. Esse é o caminho, é de uma vida piedosa, é de uma vida realmente de oração, de consagração e de comunhão com Deus. Não há problema, seja no interior da alma ou fora dele, que resista à mão poderosa de Deus quando age nos corações. Antes de Deus reconciliar Jacó com seu irmão, Deus muda o coração de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era o maior problema de Jacó, irmãos. O maior problema de Jacó não era primeiramente o seu irmão, não era a ira, a cólera do seu irmão, a iminência daquele encontro que poderia ser um encontro fatal com seu irmão. O maior problema de Jacó era o seu próprio coração, errôneo e longe de Deus. Mas Deus corrige esse problema. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, claro que na sequência do texto, irmãos, o encontro acontece. No capítulo seguinte, no capítulo 33, o encontro sim acontece. Mas quando o encontro acontece, irmãos, Deus já havia trabalhado também no coração de Esaú. E Esaú, quando encontra-se com Jacó, Esaú, no lugar de querer se vingar, usar, quem sabe, seus homens, 400 homens, para tirar a vida de seu irmão e de toda a sua família, Esaú se abraça com seu irmão. E eu entendo que foi um abraço efusivo. Eles se abraçam efusivamente e choram, abraçados. As lágrimas caem, irmãos, porque quando o Espírito Santo trabalha nos corações, não há barreiras que possam resistir. Quando o Espírito Santo trabalha nos corações, irmãos, não há barreiras que possam continuar em pé ou de pé. Quando o Espírito Santo trabalha nos corações, o que acontece é como uma implosão de um prédio. O homem se desmorona por dentro, mesmo fisicamente estando em pé, mas por dentro está caído, está realmente aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. Isso aconteceu também com Jacó. Isso aconteceu também entre ele e Esaú. No capítulo 33, quero ler do 1 ao 4, que diz: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava,
e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. E continuaram a conversa. Mas a reação foi aquela, irmãos. A reação de abraçar, de chorar, de beijar, que era própria da cultura da época. A reação de dizer assim: a partir desse abraço, eu estou liberando o meu perdão para você, meu irmão. A partir desse abraço, eu estou te dizendo, eu estou te comunicando que não há mais barreira em meu coração com relação a você. A partir desse abraço, eu estou te dizendo que não há mais amargura na minha alma com relação a você. Não há mais ressentimento no meu coração com relação a você. Porque o verdadeiro perdão fluiu no meu coração. Irmãos, como famílias do Senhor, muitas vezes precisamos de chorar juntos dentro de casa. E de perdoar-nos uns aos outros. E de pais perdoarem aos filhos. E de filhos perdoarem aos pais. E de irmãos perdoarem a irmãos dentro de casa, dentro do lar. Se faz necessário também isso nos dias de hoje. E não somente dentro de casa, mas também na igreja. A Bíblia nos diz tão claramente que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O salmista nos diz isso. E, meus amados irmãos, dentro da igreja e dentro da nossa casa, não pode haver nenhuma barreira nos corações para que o nosso Deus continue a nos abençoar. E se porventura existir, há uma solução. Uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de comunhão com Deus. Não importa o tempo que isso vai durar, mas apresentando a situação no altar do Senhor, com certeza, essa barreira não vai resistir. Com certeza vai chegar o tempo dessa barreira sucumbir. Vai chegar o tempo dessa barreira cair, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder e muito mais para isso, em nome de Jesus. Mas, irmãos, ainda em terceiro lugar, a solução de Deus para os deslizes de uma família piedosa. Em terceiro lugar, nós queremos também dizer, a partir do texto, em seu contexto, que só Jesus Cristo salva o nosso lar. Só Jesus Cristo salva o nosso lar das agruras e aflições terrenas e também da condenação eterna. Nós queremos, olhando para o texto ainda no capítulo 32, naquele momento da transformação de Jacó, naquele encontro com Deus, o seu clamor era um clamor por livramento, meus amados irmãos. E Deus realmente deu livramento a ele e a sua família, deu um livramento realmente das consequências do seu passado, das consequências dos seus erros no passado, obviamente com relação ao seu irmão e também com relação ao seu pai, com relação à sua família. Mas, irmãos, tudo começou até chegar a essa transformação na vida de Jacó. Quando, saindo de casa, Deus falou para ele em sonho. E no sonho que ele teve, no capítulo 28, e eu não vou ler, mas o sonho que Jacó teve, no capítulo registrado aqui no capítulo 28. Quero ler apenas o verso 12. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, teu Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, etc, etc. No sonho que ele teve, ele viu a Deus, e Deus falou com ele,
dizendo que estava com ele, fez promessas para ele, mas, obviamente, entre a terra e o céu há um grande abismo, mas havia no seu sonho algo que fazia a conexão, fazia o contato entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Obviamente que era um objeto, era uma escada, um objeto comum. Mas, meus amados irmãos, quando nós estudamos esse texto, à luz da tipologia bíblica, nós sabemos que essa escada, esse objeto, tipificava o Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Então, Deus fez tudo o que fez na vida de Jacó, a sua transformação, as suas bênçãos, a sua reconciliação com seu irmão, o perdão, tudo que Deus fez, irmãos, na vida de Jacó, foi através do Filho, através do Senhor Jesus Cristo, através da pessoa, da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nossas famílias precisam do Senhor Jesus Cristo no centro do lar. Nossas famílias precisam do Senhor Jesus Cristo sendo o centro da nossa casa, sendo a razão da existência da nossa família, sendo a nossa razão de viver, irmãos. Porque nós não podemos ter comunhão com o Pai, comunhão com Deus, se não for através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos receber de Deus o perdão dos nossos pecados, se não for através do sangue do Senhor Jesus Cristo vertido lá na cruz. Nós não podemos ver Deus agindo debaixo de sua santa providência, concedendo livramentos à nossa família, se não for através também da obra, da vida e da obra do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus nos traz também, nos dias de hoje, livramentos temporais para o nosso lar, livramentos temporais para a nossa família, sim. Devemos orar por isso, clamar por isso, recorrer ao Senhor Jesus Cristo. E Deus assim o fará por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Não por conta de nossas orações, mas por conta de Cristo, pelo qual e em nome do qual nós oramos e recorremos a Deus. Aquela escada que ligava a terra com o céu com a terra, que conectava uma extremidade com a outra, simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse, aquela escada era o caminho que dava acesso ao Pai, acesso a Deus. Jesus Cristo, na sua palavra, ele nos diz, como tão conhecemos, João capítulo 14, verso 6, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Assim como aquela escada ligava e conectava a terra com os céus, só Jesus pode ligar religar e conectar o coração do homem com Deus. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Timóteo 2, verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O abismo do pecado que separa o homem de Deus só pode ser suplantado pela vida, pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos disso. João Calvino, comentando esse texto, sobre esse sonho, sobre a escada, ele diz, portanto, é tão somente Cristo que une o céu e a terra. Ele é o único mediador que sustenta o céu e a terra. Ele é o meio através do qual nos flui a plenitude de todas as bênçãos celestiais e através da qual nós, por nosso turno, subimos a Deus. É Ele que, sendo a cabeça sobre os anjos, faz deles ministros para seus membros terrenos. Portanto, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 51, com propriedade de Cristo reivindica para si esta honra, que depois que ele estiver se manifestado ao mundo, os anjos subiriam e desceriam. Se, pois, dissermos que a escada é uma figura de Cristo, a exposição não será forçada, pois a analogia com uma escada se aplica muito bem ao mediador, através de quem os anjos ministram justiça e vida, com todas as graças do Espírito Santo, descendo até nós, degrau
por degrau. Sabe, meus amados irmãos, sem Cristo, nossas famílias, elas realmente podem seguir, podem até realmente continuar vivendo nessa terra, mas sem rumo. Sem Cristo não há, meus amados irmãos, livramento. A Bíblia nos diz de forma clara que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o grande guardião do povo da aliança, do povo do pacto, que é o nosso Deus. Ele continua assim fazendo, mas através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Os livramentos temporais que nossas famílias precisam estão em Cristo, dependendo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os livramentos também da morte eterna, os livramentos da condenação eterna, que nossas famílias também precisam, se encontram também na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então podemos dizer de forma muito clara e categoricamente que só Jesus salva o nosso lar das agruras e aflições terrenas e da condenação eterna. Quando olhamos para o lar de Isaac, de Rebeca, podemos realmente ver pintado o quadro de uma família realmente piedosa. Isso não quer dizer que no lar piedoso não pode acontecer contradições, não pode acontecer desvios, erros, pecados. Mas isso quer dizer que quando essas coisas acontecerem, há um caminho apontado por Deus para a solução. Vida piedosa, vida de consagração, vida aos pés do Senhor. Quando a família recorre a Deus, Deus conserta todas as coisas. E o conserto de Deus é de dentro para fora. É a partir do coração de cada um. É a transformação, a partir da transformação interior. Louvado seja o nome do nosso Deus. E isso através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Finalizando, irmãos, e pensando em algumas rápidas aplicações, nós queremos dizer o seguinte: que os erros dentro de uma família piedosa, eles devem ser vistos como erros pedagógicos. Eles devem servir para o aprendizado espiritual e devem fomentar crescimento e maturidade espiritual no lar. É claro que nós não queremos cometer erros no nosso lar, nós não queremos ver erros acontecendo dentro da nossa casa. Mas, se eles chegarem a acontecer, precisamos encarar isso dentro de uma perspectiva pedagógica. Entender que a partir disso, Deus vai nos ensinar, vai fomentar crescimento espiritual para nós, maturidade, quando nós recorremos a Ele. Muitas vezes nós olhamos para a nossa família, podemos ver alguns erros que nós não gostaríamos que tivessem acontecido ou que estejam acontecendo. E muitas vezes nos pegando pensando assim: por que tem acontecido tudo isso em meu lar, em minha família? Por que eu errei tanto no passado em relação à minha família? Quem sabe aos meus filhos, quem sabe à minha esposa ou esposo? Ou pensando assim: se eu tivesse a maturidade espiritual que tenho hoje, não teria cometido certos erros no meu lar, no passado. E quem sabe hoje minha família seria diferente. Mas, querido, nós precisamos entender que os erros que nos acontecem dentro do lar, eles devem ser encarados por nós como algo pedagógico. Se nós formos olhar para as famílias cujas histórias estão registradas na palavra de Deus, as famílias dos patriarcas, por exemplo, em todas elas nós iremos encontrar erros. Em todas elas nós iremos encontrar desvios momentâneos, digressões momentâneas. Mesmo sendo a mão de Deus conduzindo todas as coisas, mas aconteceram algumas coisas que, quem sabe, nós mesmos não gostaríamos de ler na palavra de Deus quanto àquelas famílias. Mas se aconteceu,
o que aconteceu não deixou de ser plano de Deus para ensinar, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso quebrantamento, para que Ele cresça e nós diminuamos, isso para a glória dEle. O que não pode acontecer é continuarmos no erro. O que não pode acontecer é se perpetuar o erro. O que não pode acontecer é que venhamos a continuar a dar vazão ao erro, quando Deus já nos conscientizou que nós devemos mudar. E quando essa consciência chegar, devemos recorrer a Deus, como Jacó fez, com a vida no altar do Senhor, clamar ao Senhor e depender dEle. Pode ter certeza, Deus vai transformar, Deus vai mudar. E o nome de Deus, mais uma vez, será exaltado e glorificado no meu e no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.